Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 19 de julho, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15. A importância de se manter saudável. Ó Senhor Jesus, o Senhor de fato Ele quer nos manter saudáveis, né? Ou seja, recebendo a palavra de maneira saudável. Não é receber uma palavra simplesmente para falar, mas é realmente receber uma palavra para viver. Essa palavra tem que ser a nossa vida, a nossa direção. Nós precisamos perceber que nós estamos no meio de um combate. Quem está atento, né, ao combate não vai se deixar distrair por um monte de coisas. O inimigo ele quer nos derrubar, ele quer nos acertar, ó Senhor, nos impedir de viver realmente a vida da igreja. Porque nós estamos num momento, né, que antecede a aurora. Nós precisamos ser os especialistas, aqueles que observam, né, essa aurora que é a volta do Senhor. Senhor Jesus, há uma volta do Senhor que vai acontecer de maneira oculta, não é para todos. E depois há a manifestação da volta do Senhor de maneira pública. Só que quando isso chegar, já é tarde. O Senhor está nos chamando para nos preparar, para viver, Senhor Jesus, diante dEle, antes que isso aconteça. Senhor Jesus, para de fato sermos os vencedores. Aquela igreja que Deus pode contar, a igreja que está seriamente envolvida, Senhor Jesus, com a vontade de Deus, produzindo o seu querer. E isso que o Senhor está mostrando para nós, a importância de se manter saudável, de se manter debaixo dos ensinamentos saudáveis, porque há muitos ensinamentos diferentes que podem nos distrair e não vão produzir aquilo que Deus deseja. Senhor Jesus, hoje Ele quer contar conosco, Ele quer nos alimentar com a Sua palavra, nos fortalecer, para que nós possamos de fato cumprir a Sua vontade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 110, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Salmos capítulo 110, versículo 3, na versão King James atualizada. Ó Senhor Jesus. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Estamos no meio de um combate. Ó Senhor Jesus. Nesta semana, veremos que em tempos de combate é essencial estar vigilantes quanto ao momento em que vivemos. Isso está relacionado a preservar o ensinamento ortodoxo que os apóstolos nos deixaram, bem como a maneira de nos manter saudáveis. Uma vez alimentados com os ensinamentos saudáveis, seremos não apenas os que falam sobre a verdade, mas também a manifestam em um viver de justiça. Aprenderemos ainda que o viver cristão não se baseia em ordenanças, mas no operar da vida divina em nós. Além disso, veremos que não podemos permitir que o orgulho e a ambição de ter nossa própria obra nos tornem cegos, pois na igreja a obra é do Espírito. Por fim, veremos nossa missão como o exército de Deus e como a noiva de Cristo. Ó Senhor Jesus. Em mensagens anteriores, vimos que estamos no meio de um combate, em uma corrida. Durante um combate, sua vida está em jogo, e se não der tudo de si, você morre. Num combate, não pode haver dúvidas, passividade ou sonolência, pois se não lutarmos, morreremos. Fomos convocados para o exército de nosso Senhor, para uma corrida de atletas de alta performance. Para estes, também não existe folga, não existe nenhum espaço para indolência, para preguiça. Cada fração de segundo é importante para a vitória.
Estamos no meio de uma corrida, no meio de um combate, em que Satanás tenta sufocar a igreja com suas mentiras, injustiças e impiedades. Mas não seremos vencidos por ele, ó Senhor Jesus. De fato, estamos em um momento muito especial, similar ao da aurora, que é único e singular. Durante a noite, existe apenas um momento chamado de aurora. Se o deixarmos escapar, ele não voltará mais. A aurora pré-anuncia o nascimento do sol. Na realidade espiritual, a aurora é o momento que pré-anuncia a vinda do Senhor. É o momento em que Deus se apressa em fazer algo para que sua economia, seu plano, seja totalmente executado. Na aurora, Deus conta com a igreja para que ela, por meio do trabalhar do Espírito Santo, coopere para finalizar sua obra. Ó Senhor Jesus. A palavra aurora é uma definição popular dos primeiros raios do sol que nascem no horizonte. Mas existem outras definições científicas. A primeira definição é a da aurora astronômica. Para os especialistas astrônomos, a aurora acontece quando o centro geométrico do disco solar está a 18 graus do horizonte observado. Quando o centro do disco solar está a 12 graus do horizonte, ocorre a aurora náutica. E quando o centro geométrico do disco solar está a 6 graus, acontece a aurora civil. Nesse momento, as pessoas começam a notar os primeiros raios de sol. Ó Senhor Jesus! Hoje, ao observar a volta do Senhor, precisamos ser como os astrônomos. Durante a aurora astronômica, os astrônomos observam que a luz de algumas estrelas começa a se desvanecer. É nesse momento que eles percebem a chegada da aurora. Hoje, cada um de nós precisa ser especialista em observar a volta do Senhor. Contudo, se não ficarmos apercebidos quanto à aurora astronômica de sua volta, teremos a segunda aurora, a aurora náutica. Para os navegantes, essa aurora é importante, porque a partir dela eles conseguem distinguir o céu no horizonte, uma vez que durante a noite não conseguem ver nada, pois tem apenas a escuridão diante de si. Espiritualmente falando, se você não percebeu a aurora astronômica, você ainda pode perceber a náutica. Ambas estão relacionadas à vinda secreta de Cristo. A aurora civil, que ocorre após a aurora náutica, indica que está próxima a vinda pública do Senhor, que ocorrerá no amanhecer, isto é, quando o sol já está na linha do horizonte, ocasião em que todos poderão vê-la. Portanto, esperar por essa aurora significa perder a volta secreta do Senhor. Ó Senhor Jesus! Nosso Senhor Jesus cumpriu seu papel aqui na terra, obedeceu a Deus até a morte e foi por ele ressuscitado dentre os mortos e exaltado à sua direita. A partir desse momento, em sua ascensão, é como se Deus Pai lhe dissesse: aguarde, eu ainda vou fazer algo para finalizar meu plano. Ó Senhor Jesus! Deus dará a Cristo o cetro de poder para ele dominar sobre todos os seus inimigos. E esse cetro sairá de Sião, que representa a igreja lutadora, a igreja que combate, a igreja que corre seriamente a corrida, a igreja que guarda a fé. Além disso, na aurora acontecerá algo extraordinário. Aqueles que na igreja estiverem acompanhando a palavra profética, perseguindo a Cristo e acompanhando de perto tudo o que tem sido falado, se apresentarão voluntária e generosamente. É isso que está acontecendo nas igrejas. O Senhor, por meio da palavra profética, tem despertado muitos, e esse povo se apresentará generoso no dia da convocação. Existe uma guerra sendo preparada para Cristo. Para isso, uma força militar está sendo formada. Graças a Deus, muitos têm se apresentado voluntariamente a esse grande general que virá. Quando a aurora chega, chegam também as gotas do orvalho. Isso significa que neste momento especial, Deus está formando um grupo de jovens que se tem alistado, apesar de tudo o que o mundo lhes oferece. O mundo produz apatia entre os jovens, mas os jovens da aurora continuam a se apresentar, pois são diferentes. Ó Senhor Jesus! Muitos jovens têm se alistado e participado do Avança Jovem e da comportagem dinâmica. Isso está revolucionando a vida de muitas pessoas que, por meio da comportagem, recebem oração e conhecem o Evangelho do Reino pelos livros publicados pela editora Árvore da Vida. As igrejas
com as redes de cuidado, tem gerado muitos crentes que são alimentados com a palavra profética e com a oração, sendo assim apacentados. Querido leitor, vamos acordar. Não sejamos aqueles que só acordam quando o sol já está nas alturas. Será tarde demais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que significa dizer que estamos vivendo um momento da aurora? E qual a diferença entre os tipos de aurora? Ó Senhor Jesus. Dizer que nós estamos vivendo um momento da aurora é dizer que a gente precisa perceber que nós estamos já nos aproximando da volta do Senhor. O Senhor está completando o seu plano. Os sinais estão aí, estão acompanhando, a gente precisa estar atento. Mas como o alimento diário mesmo nos mostrou, a gente tem que ser especialista. Porque para muitos, Senhor, isso não está acontecendo ainda. Porque não chegou ainda o momento dele ver a aurora. Ele não conhece a primeira aurora. Por isso que ele mostrou para nós que existem 3 tipos de aurora. Primeiro é a aurora náutica. Não, primeiro é a aurora astronômica. Depois a náutica e depois a civil. Senhor Jesus, as 2 primeiras são a vinda secreta do Senhor. Ó Senhor Jesus, a astronômica, ela se dá muito antes. Senhor Jesus, não começou nem ainda os primeiros raios de sol, mas quem tem essa observação já percebe, né, Senhor Jesus, que já houve um movimento no brilho das estrelas. Senhor Jesus, então ele já pode perceber, olha, o sol está vindo. Esse é o momento que nós estamos vivendo agora. Só vai perceber quem de fato sabe observar. Senhor Jesus, vai olhar. Quem não sabe vai olhar e falar assim, não, tem muita coisa ainda a acontecer. Depois, quem não percebeu essa, tem a aurora náutica, né? Que é quando o navio está no meio do mar, está tudo escuro, então você não consegue definir no horizonte o que é mar e o que é céu. Ó Senhor Jesus, pode estar vindo uma onda gigante e simplesmente o marinheiro não vai saber definir, porque ali, né, o horizonte ali está juntinho. Senhor Jesus, então com a aurora náutica, o céu já começa a mudar de cor, já começa a ficar um pouco mais claro, então já começa a distinguir, olha, aquilo é água, aquilo ali é o horizonte. Então esse momento ainda é a volta secreta de Cristo. Esse é o momento que vai se dar um pouco mais à frente para aqueles que não estão apercebidos agora. Senhor Jesus. E depois tem a aurora civil, que é quando começa a despontar os primeiros raios de sol. Aí já é a vinda pública do Senhor. É quando já aconteceram vários outros fatos, e quando isso acontecer, já perderam a vinda secreta. Ó Senhor Jesus. Né? E aí o Senhor está mostrando para nós, olha, é isso que a gente precisa aprender a diferenciar. Alguns vão enxergar um pouco antes, outros têm que enxergar, né, ali até a vinda secreta para ser vencedor, né? Mas a grande maioria só vai perceber depois, aí já é tarde demais. Por isso ele realmente quer nos dar essa visão para a gente aprender, né, a ver as coisas do Senhor, a ter um coração para as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje, reconhecer a volta do Senhor. Senhor Jesus, não é falar doutrinas, não é falar bonito, é realmente ter um coração diante de Deus. A gente vai ver com mais detalhes durante a semana, mas a gente precisa realmente ser aqueles que querem ouvir o Senhor, aqueles que querem se manter saudáveis, ouvir um ensinamento saudável, ou seja, um ensinamento que produz a vontade de Deus em nós. Não é teórico, mas realmente muda a nossa realidade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O alimento diário está riquíssimo, tem que tocar vários pontos aqui, Senhor Jesus. Mas toda segunda-feira, né, tem um resumo da semana, Senhor Jesus, resumo dos pontos principais que a gente vai enxergar. E eu sempre encorajo os irmãos a assistir a mensagem da semana. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição todos os vídeos do Alimento Diário, tem um vídeo da semana, né, o vídeo da semana lá no Mensagem das Conferências e o tutorial lá no Instituto Vida para Todos. É só clicar aqui embaixo na descrição, você vai ser levado. A semana tem uma situação especial, já vou explicar. O vídeo da semana tem 1h32 e o tutorial está com um pouco mais de 28 minutos. Senhor Jesus. Só que o alimento diário da mensagem dessa semana, ele vai até sábado. Senhor Jesus. No domingo, o irmão, ele explica, né, o que vai estar escrito no alimento diário no domingo, são os primeiros 9 minutos da mensagem 16, né, que ele vai falar sobre o Espírito, né, que governa a igreja. Senhor Jesus, que é a mensagem 4, né, a mensagem da semana que vem. Senhor Jesus. Só que esses primeiros 9 minutos é só o que está escrito ali no domingo. Depois ele fala até os 29 minutos. Então, o que a gente tem que observar para poder concluir a mensagem da semana? Tem que ouvir a mensagem dessa semana e os primeiros 29 minutos da mensagem 16. Vou deixar aqui embaixo também na descrição. Senhor Jesus.
Porque depois dos 9 minutos ali, esses próximos 20 minutos, o irmão vai compartilhar os pontos principais para a gente entender o ambiente em que Paulo estava, por que ele falou a importância dos ensinamentos saudáveis, Senhor Jesus. E também, no finalzinho, o irmão vai colocar um trechinho que está na terça-feira do Alimento Diário dessa semana, que são os últimos 3 parágrafos de terça-feira. Quando você for acompanhando a leitura com o vídeo, você vai perceber que vai chegar um momento na última página de terça-feira que ele vai pular para quarta-feira. Senhor Jesus, ele vai começar a falar outras coisas que estão na quarta-feira, e aí os 3 últimos parágrafos de terça-feira não estão incluídos. E eles vão estar incluídos nesses esses 29 primeiros minutos de sexta-feira, onde o irmão vai falar ali 3 pontos práticos, né, pra gente, 3 segredos, né, pra gente se manter saudáveis. Isso eu vou compartilhar no Alimento Diário de amanhã, terça-feira. Só coloquei aqui para os irmãos saberem, né? 1h30, 1h32 minutos dessa semana, 28 minutos do tutorial e os primeiros 29 minutos da mensagem 16, para a gente poder ter total compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Durante a semana a gente vai explicar mais, né? Só os irmãos ficarem atentos. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje, eu quero mostrar para nós, né, que a gente tem que perceber o ambiente que nós estamos vivendo. A volta do Senhor está próxima. Os irmãos têm procurado mostrar para nós que nós já estamos vivendo o Apocalipse. Mas quando as pessoas pensam em Apocalipse, pensam no fim do mundo, tragédias, Senhor Jesus. Alguns sinais são mostrados ali e alguns podem olhar e falar assim, não, irmão, tá doido. Ó Senhor Jesus, não, mas é o Apocalipse no momento de nos preparar. O livro de Apocalipse começa mostrando que João recebeu uma visão do anjo e o anjo passou para ele passar para os seus conservos. Ele falou, bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que leem as palavras dessa profecia. Então, uma profecia não é adivinhar o futuro. Profecia é falar aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, é transmitir a vontade de Deus. A gente vai ver isso com mais detalhe durante a semana. Mas então o Apocalipse ele começa nos mostrando a visão celestial, a visão espiritual. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Então, Apocalipse quer dizer revelação. O Senhor está revelando a sua vinda, mas é para aqueles que estão atentos, não é para todo mundo. Um dia Ele vai se revelar para todo mundo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia Cristo vai aparecer e todo mundo vai ver. Senhor Jesus. Mas aí alguns falam, não, agora eu creio. Já é tarde. Senhor Jesus. Na vinda pública do Senhor é o final de tudo. Ali, o Senhor estabeleceu ali um limite ali e pronto, acabou. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Mas antes tem a vinda secreta. Isso tem a ver com a volta do Senhor. Os últimos 7 anos, a última semana de Daniel, que é um período de 7 anos, que vão ser separados em 2 períodos de 3 anos e meio. A grande tribulação, alguns pensam que ela dura 7 anos, não, ela dura 3 anos e meio. A gente já viu aqui isso com detalhes, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber que vão existir 2 arrebatamentos, um pré-tribulação e outro pós-tribulação. O pré-tribulação é a vinda secreta de Cristo, vai acontecer nas nuvens, é para os vencedores, aqueles que, quando foi iniciar a grande tribulação, a gente viu um trecho disso no Alimento Diário da semana passada, né, quando o irmão ele explicou isso para nós, né, que o Senhor vai voltar, Senhor Jesus, e os vencedores vão ser arrebatados, eles vão ser poupados, né, da tribulação que vai vir para experimentar toda a terra. Então, quando começar essa tribulação de 3 anos e meio, os vencedores já vão ter sido levados ao Senhor, levados até as nuvens. Senhor Jesus, vão ficar ali aguardando, são os vencedores vivos, né? Senhor Jesus. O Senhor vai trazer ali, né, esses trabalhadores da última hora e vai ficar com eles ali. Esse vai ser o arrebatamento secreto. Os cristãos vão desaparecer e muitos não vão perceber. Ó Senhor Jesus, são os vencedores. Aí começa a grande tribulação. O anticristo passa a perseguir os cristãos sem anjos. E aí, alguns vão sendo vencedores até passar os 3 anos e meio e Cristo vem. Ó Senhor Jesus, nesse período aí, Cristo veio, todo mundo vai ver. Ninguém vai poder negar. Porque ali se encerra a era da igreja e começa a era do reino. Ó Senhor Jesus. Não é ainda a Nova Jerusalém. Esse ainda é um período de aperfeiçoamento. Galardão para os vencedores, aperfeiçoamento para os cristãos que não aceitaram o mover de Deus hoje. Então isso aí é a aurora no final, né? Já aconteceu, acabou. Mas o que o Senhor quer nos preparar hoje é para a sua vinda. Então ele está mostrando, olha, existe um ambiente que Deus está preparando. E por isso ele mostrou, olha, nós estamos no meio de um combate. Se você se distrair,
você vai morrer, vai levar tiro. Senhor Jesus, então tem que estar focado. Ele mostrou também que é como numa corrida, mas de atletas de alta performance, se não tiver focado, milésimos de segundo vão fazer uma grande diferença. Então ele mostrou para nós que tem esse fenômeno da aurora, né, que não sei se todos já tiveram essa oportunidade de ficar acordado a noite toda até de manhã, e chega um momento que está tudo escuro, é noite, e você já começa a perceber que o céu já começa a tomar um tom de azulado, mas primeiro você não vai ver isso, você vai ver, né, tá escuro, tudo preto, e de repente começa a clarear um pouco, começa a ficar um pouco menos preto. Depois ele chega um momento em que ele fica um pouco mais azulado, até ir tomando forma, até vir a aurora, que é aquele nascer do sol, né, um pouco avermelhado, amarelado, Senhor Jesus. E essa é a hora que as pessoas normais acordam, só que nesse momento já foi, já perdeu. Então está mostrando para nós, né, que esse momento da aurora é único, é singular. Se a gente deixar escapar, ele não vai voltar. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, Deus está executando algo. Então como a gente vê em Salmos, né, nesse momento ele prepara as gotas de orvalho. É nesse momento da aurora que de repente você pode estar olhando na grama ali e ver que está tudo normal. De repente, né, você distrai um pouquinho, você olha para a grama de novo, para as plantas, você vai ver que nela tem orvalho. É nesse momento, é de repente, Senhor Jesus, aqueles que Deus preparou estão prontos. Então é isso que ele está mostrando. Isso vai acontecer de repente. Mas hoje, se eu tiver apercebido, eu vou me entregar ao Senhor e vou começar a ser esse que está preparado. É quando o Senhor precisar, já pode formar suas gotas de orvalho, que são o seu exército para a sua luta final. Né? Ele mostrou, Cristo está sendo preparado para uma batalha. E ele precisa de uma força militar. Somos nós, aqueles que se apresentam hoje de maneira generosa, mas porque já estão enxergando, já estão observando a volta do Senhor. A gente não pode ficar aguardando a vinda pública do Senhor, porque a vinda pública do Senhor já é a aurora, né, civil, já é algo que todo mundo pode perceber. Isso aí já, né, Senhor, isso aí todo mundo pode perceber, quem crê, quem não crê. Não é isso que a gente tem que ver, a gente tem que ver a volta do Senhor antes de se preparar. Por isso que mostrou a igreja, né, é Sião, que vai entregar na mão do Senhor aquilo que ele precisa para dominar os inimigos. Essa igreja lutadora, a igreja combatente, a igreja que corre uma corrida de maneira séria, que guarda a fé. Porque tem cristãos que estão no meio disso tudo, mas não fazem isso de maneira séria. Por quê? A gente vai ver durante a semana. Porque ficam distraídos com outros ensinamentos. Porque nós precisamos realmente atentar ao que o Senhor está falando. Sião é a igreja comprometida. Senhor Jesus, que está ali convocada na guerra, que vai realmente batalhar de maneira séria, vivendo diante do Senhor. Então a gente precisa realmente perseguir o Senhor, acompanhar o Senhor, se apresentar a Ele. Senhor Jesus, hoje o Senhor está produzindo isso hoje em nós. Aqueles que não aceitam, que não querem aquilo que o mundo produz. O mundo produz apatia, produz desvio, mas alguns vão se manter de maneira séria, né, Senhor Jesus. E hoje o Senhor já está nos chamando, né, para começar a fazer os exercícios militares, que é para se preparar para a guerra. Todos os militares têm que fazer um exercício de combate, um exercício de emergência, para ver se está preparado ou não, corrigir falhas, porque no momento da luta, se falhar, morreu. Então hoje o Senhor já está nos preparando esses exercícios, as manobras militares, né? Toda essa mobilização do seu povo. Senhor Jesus, Ele está nos chamando, olha, acorda, mas acorda no tempo certo. Não espera o dia clarear. Tem que ser antes, tem que aprender a observar, tem que ser especialista. Por isso que nos mostrou a diferença. Senhor Jesus, tem que estar atento. Então Ele mostrou, né, a aurora astronômica, as estrelas começam a desvanecer. Você pode olhar no céu e você não sabe diferenciar, de repente, uma estrela da outra. Mas quem é especialista, quem é astrônomo, ele já percebe, opa, a luz daquela estrela ali ela é mais intensa, ela diminuiu. Ou seja, já começou o movimento da aurora. E a maioria das pessoas não observa isso. Como eu já falei em mensagens anteriores, né? Nós precisamos ser aqueles que estão observando o movimento dos corpos celestes. Ou seja, nós temos uma visão celestial, ver aquilo que o Espírito está preparando. Então, é nesse momento que a gente começa a perceber, opa, o brilhar das estrelas, né, dos santos, dos irmãos, dos filhos de Deus, aqueles que cumprem a vontade de Deus, está tendo um movimento diferente. Se a gente perceber isso, a gente já está se preparando, porque nós já somos aqueles que estão percebendo a aurora astronômica. Mas se você não perceber, tem a aurora náutica, né? A aurora para aquele que conduz o barco. A gente já viu que a igreja é comparada a um barco. Senhor Jesus, ela não permite que as coisas do mundo entrem, degradem. Senhor Jesus. E aí, como eu já citei, né?
você não diferencia o mar do céu. Você olha o horizonte, é tudo igual. Mas quando já começa essa aurora náutica, começa a ver essa diferença de coloração já. Então já começa a definir, olha, ali é o mar, ali é o céu. Isso aqui é para aqueles que estão vivendo a vida da igreja. Senhores, aqueles que estão despertados quanto às coisas acontecendo na igreja. Mas já demorou um pouquinho, agora vai ter que correr um pouco mais. E depois tem a aurora civil. Aí já está tudo muito claro, isso aí já é a vinda pública de Cristo. Todo mundo já vai perceber, olha, já começou a grande tribulação, daqui a pouco Cristo vem, ó Senhor Jesus. Aí já não é mais tempo muito de crer ou não crer, já é mais tempo de ir desesperadamente em encontro ao Senhor. Por isso ele quer nos chamar antes. A gente vai ver com mais detalhes durante essa semana, mas realmente a gente possa ver isso. O Senhor está nos mostrando hoje. A gente precisa ser especialista para a gente realmente observar aquilo que o Espírito está realizando. O movimento celestial. Não é terreno, é celestial. Vamos observar o Senhor e vamos reagir contra a sua palavra. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.